Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Isabela e hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de noções básicas, falando hoje sobre sistema de numeração decimal. O que será que é isso, né? Vocês já com certeza devem ter visto, mas agora vocês vão relembrar. E quem não aprendeu ou quem não entendeu, é a oportunidade de entender, tá? Bem, são números que são organizados em classes formadas por 3 algarismos cada: unidade, dezena e centena. Como que funciona isso? Olha aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Nós temos aqui a primeira classe, onde nessa primeira classe nós temos a unidade, que é U. Sempre que vocês estiverem vendo a letrinha, o C significa centena, o D significa dezena e o U significa unidade. Aqui nessa primeira classe é a classe das unidades, né? Então, ela vai até o 999. Por quê? Vamos lá, vamos entender. Na primeira ordem aqui, ó, que tá bem embaixo aqui de mim, tá vendo? A gente tem a unidade, na primeira ordem. A unidade é o quê? Por exemplo, eu tenho uma caixa de ovo. Nessa caixa de ovo, cada ovo é uma unidade. Entendeu? E se eu tiver 10 unidades, eu tenho o quê? Uma dezena, aqui na segunda ordem. E se eu tiver 10 dezenas, eu tenho uma centena, que é a partir de 100. Ó, lembra? É só você olhar no começo. Dezena. Começa com 10. Então, você pensa que é na ordem da dezena. Na unidade, você pensa que começa com 1. Claro que com N, mas dá para lembrar, né? Então, quer dizer que é um número só, né? Vai de 0 a 9. Isso são as unidades, vai de 0 a 9. E aqui na terceira ordem, nós temos as centenas, que vai 100 até 999, tá bem? Então, vamos entender melhor isso? Olha só, vamos praticar que é melhor assim. A gente viu que tem, olha lá no outro slide. Aqui a gente tem várias classes, tá vendo? Ó, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Conforme vai aumentando as classes, vai aumentando o numeral que você tá falando. Então, na primeira classe, eu vou estar falando ali no máximo das centenas, né? Que é 100, 200, 300, 400, 500. Na segunda classe, eu já tô falando de milhares. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 100.000. E assim por diante. Na terceira classe, eu tô falando de milhões. Então, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, tá? E assim por diante. Aqui, eu coloquei até a segunda classe pra gente entender um pouco melhor. O que é essa setinha aqui embaixo, ó? Aqui embaixo. Essa setinha eu tô indicando pra você que você sempre vai preencher da direita pra esquerda. Nunca da esquerda para a direita. Então, você tem aqui, por exemplo, ó, aqui eu coloquei para vocês as classes, né? Primeira classe e segunda classe, que elas são distribuídas sempre de 3 em 3 ordens. Por quê? Porque é centena, dezena e unidade. Então, a primeira classe a gente tem unidade na primeira ordem, dezena na segunda ordem e centena na terceira ordem. E na segunda classe, que é de milhares, continuou. Unidade na quarta ordem, dezena na quinta ordem, centena na sexta ordem. E se eu tivesse uma terceira classe, que é de milhões, ia ser unidade na sétima ordem, dezena na oitava ordem e centena na nona ordem. Entendeu? Então, vamos lá. Ó, vamos colocar aqui o número 6. No número 6, a gente vai colocar ele aonde? Sempre começa da direita para a esquerda. Número 6 não é uma unidade? Eu tenho 6 ovos, então eu tenho 6 unidades. Entendeu? Olha só. Número 25 aqui, ó. No número 25, eu sempre vou colocar os números da direita para a esquerda. Então, vou pegar o número 5, colocar aqui na unidade, pegar o 2 e colocar na dezena. Por que o 2 vai ficar na dezena?
Porque é 25, não é? 20 não são duas dezenas? 10 mais 10 é igual a 20. Então, são duas dezenas. Então, ele fica na casa das dezenas. Vamos lá para o número 342, aqui embaixo. Vamos dividir esse número aqui, ó, nas ordens. Fica o número 2 na primeira ordem, que é a unidade. O número 4 na dezena. E o número 3 na centena. Porque, ó, 2 é uma unidade. São duas unidades, né? 4. Aqui não é 42, 342. O 40, que é o número 4 que tá aqui, vai para a dezena. Porque são 4 dezenas, não é? E aqui na centena a gente tem o 3, porque, ó, 300. 300 não é 300, são 3 centenas? Então, 342. Vamos lá, pro de baixo. 1237. Nós temos aqui, vamos sempre preenchendo da direita para a esquerda, tá, gente? O 7, que é o último número, né? 7 na unidade, 3 na dezena e 2 na centena. Aí, a gente passa para a segunda classe. Por quê? Porque a gente tem 1000 aqui, ó. E aí, a gente coloca 1 na unidade de milhar, tá? Ok, vamos então para de baixo. 10.578. 8 na primeira ordem, unidade. 7 na segunda ordem, que é a dezena. 5 na terceira ordem, que é a centena. O 0 vem para a quarta ordem, que é a unidade. E o 1 vem para a quinta ordem, que é a dezena de quê? Milhar. Porque a gente já passou para a segunda classe. Por isso, você sempre tem que ir da direita para a esquerda, tá? Porque senão, você começa errado. Você começa do milhar, tá? Então, sempre da direita para a esquerda. Ó, 256.793. Como é que fica esse número? O 3 fica na primeira ordem, que é uma unidade. O 9 é uma dezena de segunda ordem. O 7 é uma centena de terceira ordem. Isso da primeira classe. O 6 vem para a quarta ordem da segunda classe. O 5 vai para a quinta ordem, que é a dezena da segunda classe. E o 2 vem para a sexta ordem da centena de milhar, tá? Então, 256.793, tá? Então, como que vocês vão fazer? Lá na atividade, eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui, tá? Então, vou colocar um quadrinho desse aqui para vocês, mas vocês que vão ter que preencher. Então, vou colocar os números aqui, vai ser um quadrinho igual esse daqui, só que vocês vão colocar, vão preencher dessa forma que eu falei aqui agora, tá bem? Então, a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, pode vir falar comigo, que eu vou estar disponível para tirar suas dúvidas até às 5 horas da tarde, tá? Então, é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula.